Olá pessoal, tudo bem? Bom, então vamos fazer os outros exercícios, né? Do 6 em diante. Deixa eu localizar aqui. Exercício número 6. Essa iluminação fica ruim, né? Fica esquisita. É o que tem, né? Apesar que tá dia, ó. Nem parece que tá noite, né? Vamos lá. UEL, Universidade Estadual de Londrina, Paraná. A seguir estão esquematizados núcleos de um gametócito de primeira ordem e de um gametócito de segunda ordem e de uma tide, ovótide ou espermátide de uma mesma espécie animal. Durante a gametogênese, as fases esquematizadas na seguinte ordem. Então a gente vai observar aí as fases da meiose, né? Para perceber qual que vem primeiro, qual que vem depois. Bom, então, letra correta é C, que indica a ordem BCA. Mas por que a gente pode concluir isso, né? Vamos ver então, colocar nessa ordem já. Primeiro desenho B. Ele mostra 2 cromossomos maiores e 2 cromossomos menores. Eu não coloquei exatamente igual, mas é isso que está representado. 2 cromossomos maiores, 2 cromossomos menores. Ah, professor, mas eles estão com as cromátides irmãs. Então, isso indica que é uma fase inicial dessa divisão. Eu posso dizer que não ocorreu nem a primeira divisão ainda. É uma prófase da meiose 1, da divisão 1 da meiose. Né? Então, é uma prófase 1, provavelmente. Porque os cromossomos estão condensados. Os cromossomos estão condensados, mas nós encontramos os homólogos aí, né? Ó. Então, esse é o homólogo desse, está com as 2 cromátides irmãs, e esse é o homólogo desse também, cada um com 2 cromátides irmãs. Depois, temos a fase C. Na fase C, veja só, é que o desenho está meio esquisito aí, mas tudo bem, né? Temos um cromossomo maior e um cromossomo menor. Ou seja, os homólogos foram separados. Isso ocorre depois da telófase 1. Então, a separação dos homólogos durante a meiose ocorre na primeira divisão, né? E finalmente, em que eu tenho apenas uma cromátide irmã de cada. Ou seja, nessa fase aqui, já está na formação do gameta. As cromátides irmãs foram separadas já. É uma telófase 2. Então já é a segunda divisão celular essa aí. Então a gente pode usar esse exercício para discutir um pouco sobre a diferença entre meiose e mitose. O que acontece? Na mitose, vamos apagar isso aqui para ter mais espaço. Na mitose, durante a prófase formam-se os cromossomos. Na metáfase, na mitose,
Os cromossomos, eles ficam... Esse aqui é o homólogo desse. Vou desenhar até de outra cor. E esse, homólogo desse. Ok? Na mitose, então aqui numa metáfase da mitose, os cromossomos eles ficam alinhados no equador da célula. O cromossomo homólogo um embaixo do outro. Por que isso? Porque quando formarem as fibras do fuso, e iniciarem aí a anáfase se encaminhando para a telófase, então essas fibras do fuso vão puxar esses cromossomos, e aí numa próxima etapa eu vou ter isso aqui, ó. As cromátides irmãs são separadas, o centrômero delas é separado. Eita. O centrômero delas é separado das cromátides irmãs. E elas formam novos cromossomos. Assim, depois da telófase, eu vou ter duas células aqui as duas células resultantes, ó. 2N. Ou seja, essa célula aqui, original, ela era 2N. Mas depois do período S da intérfase, ela ficou com o seu 2N duplicado. Ou seja, cada cromossomo vai ter duas cromátides irmãs. Então aqui está a prófase da mitose. Aqui metáfase, anáfase, os centrômeros foram separados, as cromátides irmãs foram separadas e estão sendo puxadas para os polos da célula. Chegando nos polos da célula, ocorre a citocinese, característica da telófase, né? E aí as células se dividem. E cada célula filha, ó, ela recebeu um par de homólogos. Que vão se descondensar e formar novamente o núcleo interfásico. E aí lá durante a interfase dela, vão duplicar o seu DNA na fase S, ou seja, vão ficar com duas cromátides irmãs e reiniciar o ciclo celular. Certo? Mitose, que é aquela divisão de manutenção. Agora, olha só a meiose. Por que chama meiose? Porque ela reduz o número de cromossomos ao meio. Uma célula 2N vai produzir 4 células N. Nossa, mas uma célula 2N, como que ela vai produzir 4 células N? Porque ela tem um período de síntese de DNA também. O DNA dessa célula também vai se duplicar. Os cromossomos vão ficar com cromátides irmãs também, com 2 bracinhos cada. Só que durante a prófase, a primeira divisão, a primeira etapa da divisão, a prófase da meiose, a prófase 1, porque na meiose são 2 divisões seguidas, né? 1 e 2. Então tem prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. E mais, né? A prófase 1 da meiose, ela subdivide-se em leptóteno, zigóteno, paquíteno,
leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Cada etapinha dessa vai ocorrer uma coisa. Ah, mas por que tem tanta subdivisão nessa prófase 1? Porque ocorre o crossing over, ocorre a troca de pedacinhos dos cromossomos homólogos, para que ocorra variabilidade genética na formação dos gametas. Certo? Então é isso que vai caracterizar a prófase 1 da meiose, isso que diferencia a mitose da meiose também. O que acontece na prófase 1? Os cromossomos homólogos, eles não ficam alinhados, um embaixo do outro. Eles ficam pareados. Por que isso acontece? Porque eles vão dar as mãozinhas, né? Para que ocorra o crossing over. Eles trocam pedacinhos, eles formam esses encontros que são chamados quiasmas ou sinapses. Tá bom? Que é onde vai ocorrer a permutação de trechos desse cromossomo para que os resultantes tenham variabilidade. E aí, quando se formar as fibras do fuso, o que elas vão puxar para o lado, na metáfase, anáfase da meiose, não vai ser as cromátides irmãs, vai ser um cromossomo homólogo inteiro. Então, os homólogos, já na primeira divisão, eles são separados. Eu vou ter duas células resultantes, cada uma com o seu homólogo lá. Essas células resultantes já são N. Como assim, professor? Ela tem um cromossomo de cada, ela não tem o par. Ela não tem o par. Ela tem um de cada, mas eles estão com dois bracinhos. São as cromátides irmãs. Na segunda divisão, elas são separadas. Ok? E aí você tem a formação dos gametas lá. Espermatozoide ou óvulo.